Boa Oi, Ana! tarde, Tadashi! Tudo bem? Que Prazer. bom, igualmente. Chegou finalmente o nosso dia. Eu estava tão ansiosa por esse Pois dia. é. Muito Correria, né? obrigada, viu? Em primeiro lugar, gratidão por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. E eu pensei assim, em tantas coisas para te perguntar, Vamos lá. mas depois eu disse assim, não, eu vou começar por onde ele termina. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes. Eu começo assim. Pois é, então vamos ser felizes. O que que você acha? Nesse momento, ainda dá para a gente ser feliz? Sempre, né, Ana? Eu não sei se você já escutou essa história, porque dessa assinatura aqui, história, é Não, muito me tempo. conta. Em 1992, eu perdi uma irmã, né? E eu estava numa fase assim muito ruim da minha vida, sabe? Não sabia o que que fazia, se ia para a direita, se ia para a esquerda, completamente perdido, uma crise terrível. E aí a minha irmã, nesse ano, ela faleceu, né? E antes dela falecer, ela me mandou uma carta gigante, mas assim, tipo 20 páginas tinha a carta, né? Nossa, E uma frase dessa carta mudou a minha vida, né? E a frase foi assim: a vida terrena é muito curta para se viver infeliz. Decida. nossa. Ela escreveu isso para mim: a vida terrena é muito curta para se viver infeliz. Decida. E aí nesse dia foi como uma luz que caiu assim na minha cabeça e eu falei, cara, eu vou ser feliz, né? E aí eu comecei a falar para mim, vamos ser felizes, vamos ser felizes, vamos ser felizes. E isso ficou na minha cabeça por anos, né? Até que a minha esposa montou o Instagram, pra você ter uma ideia, eu não tenho WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp, né? E aí a minha esposa que montou meu Instagram, criou minha conta no Instagram, e aí eu E a falei, Carla, né? a Carla. E aí eu Mandar um falei, eu beijo para a vou, Carla. obrigado. E aí eu falei, eu vou começar a brincar com essa história, eu vou começar a abrir meus vídeos falando isso, vamos ser felizes. E o fato é que eu brinco com as pessoas assim que de tanto falar isso, eu comecei a acreditar que de repente era possível ser feliz, né? Então na hora que você pergunta assim, mas mesmo com essa confusão toda, com essa crise toda, é possível ser feliz? Eu acredito que sim, né? Hoje eu falava com uma psicóloga que trabalha pra gente, Sim. tá difícil, tirou a gente completamente da zona de conforto, toda essa situação. Mas eu acho que tudo que está acontecendo, né, está sendo tão bom, né? Vou te dar um exemplo assim. Quando que, por exemplo, eu ia te conhecer? Por Pois exemplo, é. se não fosse essa crise, se não fosse essa confusão toda, eu acho que provavelmente assim muito difícil que eu ia ter um contato com você, que eu ia ter a oportunidade de estar com você, de repente estar aqui agora fazendo essa live. Então, acho que criou uma oportunidade, assim, uma condição que está assim, tá maravilhoso, né? Então, é lógico, eu sei que tem um Isso. monte de gente passando fome, um monte de gente passando necessidade, o problema continua aí, um monte de gente morrendo, mas o fato é assim que dá para ser feliz, sabe? Dá para ser feliz Agora, e Tadashi, mano. voltou. A gente sabe que tem Ah, que ver o lado bom das coisas, né? A gente tem que procurar sim, ver sim. por esse ângulo, né? E aí, o que você não acha que é um grande momento de transformação e que essa transformação pode ser muito benéfica para toda a humanidade? Ô, Ana, o Instituto Tadashi Kadomoto, nós utilizamos a abordagem da psicologia transpessoal, né? E a psicologia transpessoal, essa palavra transpessoal, a definição é assim, é tudo que vai além da matéria, tá? Então vai ter uma abordagem mais holística de tudo na vida, né? Tanto olhar para o ser humano de uma forma mais inteira e olhar para a vida também de uma forma também mais inteira. Então, de uma forma holística. E nós usamos, eu uso muito uma terminologia que é crises de transformações,
né? Olha, Crises de transformações. Ou seja, a nossa vida ela é feita de crises de transformações, né? Quando a gente fala essa palavra crise, tem um monte de gente que escuta e já dá um erro, né? Porque, não, é ruim, é negativo, não é bom. E eu sempre olhei para as crises como uma oportunidade que nós temos de nos adequarmos, nos ajustarmos a uma realidade que está sendo apresentada. Vou sem dúvida. repetir. Ou seja, sempre que surge uma crise na nossa vida, é uma chance, é uma oportunidade que nós estamos recebendo de nos adequarmos, de nos ajustarmos a uma realidade que está sendo apresentada, né? Agora, a realidade que está sendo apresentada chama Covid-19, tá certo? É essa a realidade. E instalou uma crise mundial, tudo bem. Eu tenho uma oportunidade, você tem uma oportunidade, todo mundo que está nos assistindo tem uma oportunidade de se ajustar, de se adequar a essa realidade, tá certo? Sem dúvida. As pessoas que não se adequarem vão correr risco de ser extintas. É essa a realidade, tá certo? Agora, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, na hora que essa crise acabar, vai ser outra realidade. Qual vai ser a realidade? Não sei. Vai ser outra, vai chegar ainda, né? Agora, ou eu me ajusto a essa nova crise, tá certo? Ou eu corro o risco de ser extinto, né? É o que eu penso. Viramos todos equipamentos de emoções. Ou Sim, nos ajustamos ou nos tornamos obsoletos. Não é é mais ou isso aí. menos assim? É isso aí. Então, o que eu vejo assim, é o que você acabou de falar, é uma grande oportunidade que a humanidade está recebendo, né? De olhar para o que é importante, de resgatar o que, de repente, são princípios, valores que a gente esqueceu, né? E a gente está recebendo uma chance de reaprender, de reajustar, de ajustar esse prumo para poder chegar nessa felicidade que a gente tanto quer, né? O que eu sinto assim que como estava, tá certo? Eu tenho brincado muito assim com as pessoas assim que antes dessa crise eu tinha uma sensação assim que eu queria que o mundo parasse para eu descer. Não estava bom, sabe? Não Não. estava bom, né? Porque não estava legal. Agora, é que eu falo assim, lógico, está muito desconfortável, mas assim, as coisas estão se ajustando. Sabe? Para pensar. Quando que a gente, não sei você, mas eu, por exemplo, assim, só em grandes catástrofes que a gente via o povo se unir para ajudar um ou Pois outro, é. né? Agora está assim, banco ajudando, grandes empresários ajudando, gente que não pode ajudando, meu, tá todo mundo ajudando, né? Então é isso que precisa, né? Ô, Tadashi, você acha que a consciência coletiva de que somos todos interdependentes, ela veio para ficar? Porque assim, não adianta, você veja, a gente está aqui sofrendo uma consequência de algo que começou do outro lado do mundo. Sim. Ah, mas eu não tenho nada a ver com esse país. Esse era o raciocínio anterior. Ah, mas eu não tenho nada a ver com fulano, com Beltrano. E agora tudo ficou muito próximo, muito interligado. Você acha que está havendo uma consciência coletiva e que isso vai permanecer? Cláudia, eu tô querendo que sim, né? A gente Assim, quer acreditar, né? o meu espírito, minha alma, sabe? Ontem eu estava fazendo uma live, eu estava falando exatamente isso, assim, eu quero que isso aconteça, né? Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando isso aqui em casa, falando sobre isso. Eu espero que assim, a humanidade aprenda, né? Que os homens aprendam e que a gente consiga incorporar toda essa dor que a gente está vivendo e que consiga transformar e sair disso melhor do que a gente entrou. Agora, sabe qual que é o meu medo? Aí eu vou Ah, falar assim, pré-ocupação, né? tá, tá. Pré-ocupação, porque eu não sei o que vai acontecer, mas assim, é uma preocupação que eu tenho baseado no histórico que eu vejo do ser humano, porque eu sou terapeuta, e é esse foco que eu acabo vendo, que é o homem, ele tem uma tendência, o ser humano, a voltar a fazer o velho. Ele tem uma tendência a voltar a fazer o que ele sempre fez, né? Por quê? Porque mudar, Ana, dá trabalho, tá certo? Então, assim, nós
incorporarmos, e essa mudança que está sendo feita agora, tem que pensar, sabe? Você tem que fazer um esforço para conseguir, de repente, colocar tudo isso em prática. Agora, fazer o que a gente sempre fez, a gente já sabe, já faz há muitos anos. Então, É assim, algo automático, né? exatamente, é exatamente isso. É o piloto automático. E aí o perigo é exatamente esse, né? Na hora que essa pandemia acabar, das pessoas falarem, relaxa de novo, e aí volta a fazer o que sempre fez. Então, assim, não vai mudar nada, né? E aí ontem caiu essa ficha que ontem, na hora que eu fui meditar à noite, que me veio essa questão, né? Parece que é muito infantil, mas veio isso na minha meditação ontem à noite. Eu acho assim que algumas pessoas vão dar um salto de crescimento, né? Depois dessa pandemia toda, e vão começar a viver numa oitava acima, sabe? E vai ter gente que vai continuar roubando, vai ter gente que vai continuar levando vantagem em tudo, vai ter gente que vai continuar... Ou seja, acho que o mundo vai continuar o que sempre foi, sabe? Mas eu Nós é sinto que assim... temos que nos transformar, né? Exato. Eu acho que as pessoas que conseguirem incorporar esse aprendizado vão transformar e vão viver numa outra energia, numa outra esfera, né? Agora, Tadashi, nós fomos avisados, né? Durante por muito tempo a gente ouviu. Se não for por amor, vai ser pela dor, né? Isso bateu muito forte, nós crescemos ouvindo isso Sim. e assim não demos importância a isso, né? E tanto é que mesmo para os descrentes tá aí a natureza, né, que se regenerou de uma maneira Sim. Linda. surpreendente, né? Nós começamos a ver novamente, a enxergar a natureza, né? Das nossas janelas. Muita gente tinha vistas maravilhosas e nunca tinha visto o pôr do É isso aí. sol, né? Tem Então, gente assim, falando exatamente isso, é tão engraçado. né? Nunca tinha visto no jardim ou na planta tal. Quer dizer, será que a gente teve uma volta, mas uma volta interior com nós mesmos? A gente estamos num processo de reconexão. Ana, acho que não dá para generalizar, né? Falar assim, todo mundo tá nesse nível que você está relatando agora. Não. Mas eu acho assim que tem muita gente, né? Tem muita gente que, de repente, está nessa energia, que está nessa consciência que você acabou de falar. Agora, se você observar assim, pode ser nas pessoas assim do seu relacionamento, né? Eu estou falando isso baseado exatamente nas pessoas do meu relacionamento. Tem gente que é aquela história falando Não popular, está né? nem aí, né? Não fede nem cheira, tá certo? Então está acontecendo tudo isso no mundo e as pessoas não estão tirando a bunda da cadeira para fazer nada. Desculpa a expressão, mas é assim, é Mas essa é a isso realidade, mesmo. sabe? É nada. Então, a hora que você fala, você faz essa colocação, o que eu sinto assim, que tem muita gente que está nessa consciência e nessa energia e nesse movimento que você acabou de relatar, e tem muita gente que não está fazendo nada, tá certo? É nada versus nada. Então, assim, é zero, 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 zero. Aí eu fico pensando assim, quando tudo isso acabar, o que vai acontecer? Tá certo? Essas pessoas vão continuar zero, tá certo? E as que estão nesse movimento que você acabou de falar, vão chegar no nível 10. Tá Será certo? que vamos viver em duas dimensões, no mesmo planeta, por exemplo? Mas é o que está acontecendo hoje, Né? não é? Já era, não é, Ana? É, Então, assim, por isso que eu falei. Então, acho que o mundo vai continuar sendo esse mundo que é. Agora, você falou uma coisa agora há pouco que, assim, isso é muito interessante, né? Vem uma coisa lá do outro lado do mundo. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, porque, assim, se você parar para analisar a desconexão, né, que a maioria dos homens vive com relação à natureza, a desconexão que a maioria das pessoas vive com relação ao universo, né? E aí, quando eu falo desconexão, é assim, não respeita nenhum animal, não respeita a natureza, não respeita Deus, não respeita o universo. E aí é que eu falo, o homem se sente assim, o topo da cadeia alimentar, tá certo? Eu não estou dizendo que ele não seja, tá certo? Mas só que entrou numa arrogância,
numa prepotência de achar assim que é... Muito ego, muito ego. Exatamente, né? E aí se dá o direito, por exemplo, de fazer o que eles estão fazendo com a natureza. Então, se você pegar, por exemplo, a Amazônia, tá certo? O que esses caras estão fazendo lá nas reservas indígenas, aproveitando assim que tá essa confusão. Você sabe que você é jornalista, né? Sim. E aí estão invadindo e destruindo reserva indígena e explorando. Ou seja, que consciência que esses caras têm? Nenhuma. Tá certo? Nenhuma. Então, assim, eu acho que enquanto houver esse tipo de desconexão com a natureza, tá certo? A gente vai continuar cometendo os mesmos erros que a gente cometeu até hoje. Né? É o que eu penso. Né? E aí é o que eu falo, assim, que eu acho que a gente está cometendo suicídio coletivo. Né? Então, vem o bichinho que chama coronavírus, tá certo? Para colocar todo mundo no seu lugar. Agora, de novo, tem gente que vai aprender e tem gente que não vai aprender nada, né? Então, assim, acho que as pessoas que conseguirem tirar um aprendizado disso, sabe? Olhar para si, começar a ter uma relação mais harmônica, né? Com a natureza. E aí é uma coisa engraçada, que se parar para pensar assim, os índios, tá Sim. certo? São chamados selvagens, né? Mas eles são mais civilizados do que nós. Com certeza. Tá certo? Para se relacionar com a natureza, né? E aí a gente destrói, mata tudo, come morcego, e aí come morcego e dá no que deu dessa pandemia chegar do outro lado do mundo, né? Pois é. Sabe? Pois é. Então, assim, Agora, Tadashi, você falou aí numa palavra que eu acho que é a palavra da ordem para qualquer relação no mundo, que é respeito, sim, né? Então, esses indivíduos, tá? Eu vou chamar assim, indivíduos, para não usar um nome pior, é, tá? Nós estamos tentando evoluir, ter um aprendizado, a gente está vendo um monte de gente que está aprendendo de forma errada, está pegando essa oportunidade e está transformando em disputas políticas, em é, disputas de ego, de poder, e a gente sabe que isso não vai acabar bem. é, Né? é. Isso não vai acabar bem. Então, eu acho que esses indivíduos vão partir para aquela primícia de que o mal, por si só, vai se destruir. Sabe? Tomara. Isso pode levar tempo. Sim, Pode ser que sim, não seja de imediato, mas assim, a natureza está dando sinais. sim, Né? sim. Então, assim, você acredita, sim. Eu não posso dar nome, óbvio, né? Mas teve uma época que uma determinada pessoa muito ligada à política, né? Político, queria que eu fizesse um trabalho com ele. Né? E foi uma reunião particular, fecharam um restaurante, e aí eu fiquei lá dentro com essa pessoa. Bom, o fato é que depois de 3 horas de conversa, eu falei, ele falou, eu preciso de você para que ele falando para mim, para que eu me Sim. aproxime mais do povo, dos eleitores e tal. E eu escutei, depois eu falei para ele assim, para que o senhor precisa disso? Ele ficou olhando para mim e levou mais de 5 minutos para me responder. Ele falou assim, você está gravando? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não estou gravando nada. E ele me disse assim, eu preciso disso porque eu quero ter poder. Aí eu falei, mas? Tá certo? O senhor é um dos homens mais ricos desse país. Tá certo? Já está no poder aí também, já não sei há quantos anos. Tá certo? Se eu quer mais, tá certo? Eu não vou fazer parte disso, não. Não fiz. Tá Foi certo? literalmente um sequestro relâmpago que você sofreu, né? Então, o que a gente começa a pensar é exatamente isso, né? Absurdo. Eu acho que enquanto povo, né, nós, eu acho que se a gente não se conscientizar exatamente assim do poder que nós temos, nós, povo, né, eu, você, Claro. a gente não consegue mudar essa história não, sabe? É, eu tenho falado uma coisa assim que me pediram até para parar de falar isso, né? Porque Ah. começaram esse negócio assim, volta para a rua, vai trabalhar, que não sei o quê, que, né? Você viu esse movimento aí. E aí eu cheguei e comecei a falar em várias lives, eu tenho falado isso assim, nós não precisamos dos políticos.
os políticos precisam da gente, Com certeza. tá certo? Eu vou continuar em casa. Eu não vou para a rua, sabe? Nós, É. E aí, assim, começou a ter maior bate-boca. Aí eu parei de falar, porque eu falei, cara, vai gerar polêmica demais, vai dar muita confusão. Mas eu fiquei quieto. Mas é isso. Então, o que eu sinto, assim, é que essa conexão, né, que você acabou de falar, só existe uma forma de a gente conseguir criar a conexão, né? Pelo coração e pelo amor, tá? E esses caras todos que estão aí no poder, assim, eu não consigo sentir conexão com nenhum. Não tem coração e não tem amor. é uma coisa que você está falando aí que é muito verdadeira, né? A gente assiste essas entrevistas, e a gente vê que não há uma empatia, não se Não, cria, né? Não consegue se sentir o não tem. sentimento vindo Não tem. dali, né? Isso de uma maneira generalizada, a gente não sente Não esse tem. Não, sentimento, não né? existe. Não existe. Existe interesse financeiro, né? Politicagem, né? Então, eu falo, eu prefiro ficar fora disso, sabe? Muito bem. E mudando de assunto, que a gente não vai perder nosso tempo falando sobre É, isso, é porque esse tempo melhor. é precioso. Melhor. Então, nós estamos em casa, né? Alguns estão sozinhos, né? Não tem a família ao redor, né? E isso cria um pouco de ansiedade naquela pessoa. Às vezes ela não sabe como preencher, né, o interior, o dia a dia dela. Quais são algumas atitudes que nós podemos tomar no nosso cotidiano que pode nos ajudar a enfrentar essa situação? Ô, Ana, eu acho assim que tem muitas coisas que as pessoas podem fazer, né? O que eu percebo assim, deixa eu só dar um passo atrás, porque Sim, sim. o que eu tenho observado assim, essa crise que a gente está vivendo, e eu estou falando isso assim terapeuticamente, tá? Tá. Eu tenho acompanhado pessoas assim que estão sozinhas em casa, e aí sozinhas assim, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem família, sozinhas, tá? Sim. E que estão conseguindo entrar em contato com as maiores qualidades, as maiores luzes que elas possuem, né? Então, e é uma coisa assim muito bonita. E da mesma forma, pessoas sozinhas, tá certo? Sim. E acessando os maiores monstros, tá certo? Nossa. As maiores sombras que de repente tem dentro delas. E também pessoas com muita gente da família dentro de casa, tá certo? Eu tenho falado isso sempre. Eu cheguei a ver pessoas assim com 9 pessoas dentro de casa, né? Nossa. Marido, esposa, filho, sogra, Filhos. sogro, pai, mãe, tia, avó, 9 pessoas dentro de casa. E assim, então, gente com muitas pessoas dentro de casa e acessando as maiores qualidades, tá certo? As maiores luzes, mesmo com tanta gente. Sim. E gente também com um monte de gente dentro de casa e acessando os maiores monstros, quase matando um outro dentro de casa, né? Nossa. Muito divórcio aparecendo, Pois é. violência doméstica, tá certo? Então, assim, os maiores monstros estão todos aparecendo também. Então, a hora que você me pergunta assim, o que fazer, né? Para manter o equilíbrio, para ficar bem, para ficar em paz. O que eu comecei a fazer, eu acho que você tem acompanhado isso, são 2 lives de meditação, tá certo? Uma às 6 horas da manhã e a outra às 20 horas, porque é uma coisa que eu tenho incorporado na minha vida assim, há mais de 20 anos, né? A gente tem um aplicativo de meditação gratuito também. Sim. Então, assim, de novo, assim, é uma coisa. Fala o aplicativo para o pessoal. Pode falar o aplicativo. Medite-se. Medite.se. Certo. Medite.se. Medite-se. Ele é gratuito, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito incorporado na minha vida, que é essa questão da meditação. Então, a gente começou a fazer as lives às 6 da manhã e às 20 horas, com meditação, exatamente com o objetivo de ensinar as pessoas a entrar nesse caminho da meditação. Agora, por quê? A meditação é um caminho que vai levar a isso que você acabou de falar, sabe? A esse equilíbrio,
paz, tranquilidade, confiança e etc, 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 etc. Sim. Agora, não adianta, como eu tenho dito, assim, achar que é um treco milagroso, do tipo assim, eu vou meditar agora, aí no dia 31 de dezembro, na passagem do ano, porque é muito bonito, então eu vou meditar de novo. Esquece, sabe? Não, não vai dar certo. Sabe? Não Com vai dar certo, certeza. né? Então é uma coisa que, é o que eu falei, da mesma forma que todo mundo escova os dentes, todo mundo toma banho, todo mundo troca de roupa, é uma rotina, um ritual que precisa ser incorporado à meditação junto com escovar dentes, Tem que junto virar com um tomar hábito. exatamente, sabe? Então é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque aí os benefícios começam a ser incorporados, né? E as pessoas começam a sentir exatamente esse equilíbrio, essa harmonia, uma forma de conseguir, inclusive, se relacionar de forma mais equilibrada com as outras pessoas. Agora, por quê? Porque a meditação te ajuda, inclusive, a entrar em contato com a inteligência emocional, com essa habilidade, por exemplo, de confiar na vida, de ter segurança, de ter paz, né? E a gente precisa disso, né? Então, um dos caminhos é a meditação. Agora, Tadashi, tem muita gente que diz assim, eu não consigo fazer meditação, porque eu não consigo esvaziar minha mente. Isso para mim é muito difícil. Eu não consigo dormir. Eu fico pensando ali, trabalhando enquanto durmo. Eu estou muito preocupado e tal. Nesse aplicativo, com essa meditação guiada, é mais fácil, né, da pessoa conseguir. Assim, de novo, assim, não vamos generalizar, né? Falar Tá? assim, funciona para todo mundo, não. Por exemplo, hoje, é muito engraçado você perguntar isso, porque hoje, acho que foram 4 ou 5 pessoas me pedindo assim, eu posso fazer a meditação sem ser guiada? Tá certo? Porque ela já está meditando com a gente já há quase 60 dias. E aí elas começaram, por exemplo, assim, durante o dia, fazer uma meditação assim, sem música, sem Tadashi falando, e assim, silêncio absoluto, fechando os olhos e respirando, e respirando, e respirando, ou seja, sem música, sem indução de nada. E aí elas mandando uma mensagem assim que estavam se sentindo maravilhosamente bem e conseguindo Olha. meditar melhor do que com a guiada. Aí eu falei, pena que eu não vou te ter mais na live, né? Mas tá tudo certo, entendeu? Se é esse caminho que está sendo bom para você, então, por isso que eu falei, não é bom para todo mundo, mas acho assim que para quem não medita, tá certo? Eu acho que é um bom caminho para começar, sabe? Exatamente para saber assim, o que acontece, como que respira, como que senta. Eu acho que é fantástico. Agora, essa história assim, não, não consigo meditar, não consigo meditar. Meu pai falava uma coisa que é muito engraçada, Ana, que ele falava assim, como é que você fala que uma laranja é ácida se você não chupou? Tá certo? Então, primeiro eu tenho que ir lá e botar a boca na laranja Tem e que chupar a laranja para provar. falar. E aí tem uma coisa, né? De repente, essa metade ela pode ser muito ácida, mas a metade da mesma laranja ela pode ser muito doce. Tá certo? Então, o que eu sinto assim, que precisa de persistir, né? Uma semana. Eu tenho falado muito para as pessoas assim, pelo menos uns 10 dias consecutivos, sabe? Tá? Para você começar a falar, meu, esse negócio é legal, sabe? Então, começa, né? Em vez de ficar arrumando desculpa para não fazer, faz, É, sabe? faz. Faz, né? Agora, você falou uma coisa aí que realmente a gente viu que o nível de violência doméstica ele aumentou demais, Muito, né? E muito. a gente sabe que são situações muito complexas, né? E que às vezes quem está de fora não tem a noção do que está acontecendo ali internamente, porque há muito envolvido, né, numa relação Sim. entre marido e mulher, e muitas vezes aquela mulher ela está totalmente à mercê dessa situação, né? Sai, denuncia, mas tem uma série de fatores Sim, que sim. estão envolvidos ali e tal. Então, assim, é um assunto, uma coisa muito delicada. Mas o que a gente pode fazer para melhorar essas relações? A meditação é um caminho, ou existe mais alguma coisa que é possível, alguém que está aqui nos ouvindo e que de repente está nesse momento delicado,
é vítima de violência. Às vezes a violência pode ser uma violência psicológica, né? Sim. Pode não ser física, pode ser psicológica. E no meio de uma pandemia, essa mulher não tem para onde ir, não tem quem recorrer. É uma coisa muito complexa, gente. Muito. Nossa, Não é isso, Tadashi? Então, assim, o que muito. que a gente pode dar de orientação para essa pessoa? O que que ela pode fazer para ela poder passar por isso, sabe? Se resguardando até ter um momento mais adequado para ela se livrar desse problema. Bom, vamos lá. Bom, primeiro deixa eu retomar o que você colocou, porque eu acho que é muito importante, né? É uma coisa, é um assunto extremamente complexo, né? Porque, lógico, tem uma questão assim da violência, por exemplo, de um homem, de um descontrole de uma doença. Agora, também existe uma questão da mulher que vivencia isso, de dependência, de apego, tá certo? De questões emocionais que não permitem que, por exemplo, ela consiga denunciar essa pessoa, fazer um movimento para se separar. Então, assim, é complexo demais. O que eu sinto, assim, a meditação para ela, não para ele, tá? Sim. Mas para ela. A meditação pode ser um caminho? Pode. Tá certo? Que comece a fortalecer, que comece a mostrar para ela assim, que ela pode, de repente, tomar uma atitude de denunciar, porque, assim, o fato que é muito curioso disso tudo, Ana, assim, eu não sei se até que ponto que você acompanha, que você tem conhecimento, o fato na hora, eu vou tirar o foco um pouco dessas pessoas, tá? Mas pega um exemplo assim de escola, que talvez fique mais fácil para metaforicamente entender. Uma criança que apanha muito na escola, tá certo? Então vem um outro menino ou dois meninos e vivem batendo nessa criança na escola. Sim, sim. Um dia, esse menino que vivia apanhando resolve dar uma porrada naquele fulano ou nos dois lá que batiam nele. Eu te pergunto, quando que esse um ou esses dois voltam a bater de novo? Nunca mais. Não. Tá certo? Nunca mais. Então, o fato é que no dia que essa mulher tem coragem de tomar uma atitude de denunciar, esses caras são covardes. Tá? Esses caras são covardes. Então, assim, agora precisa de ter essa coragem, né? Óbvio, esse desapego, essa coragem. Então, é muito complexo. Então, a meditação eu acho que pode ajudá-lo. Pode E a ajudar até outra... essa pessoa a se encontrar, porque eu acho que ela deve ter que ter um mergulho aí muito profundo nela, até Exato. ou nele. Estão dizendo aqui, não, mas pode ser também da mulher para o homem, pode ser de filhos, pode ser de quem for que seja, Sim, que estivesse sofrendo algum tipo de violência, tem que sim. buscar forças internamente, não é Dentro isso, dela. Tadashi? E a outra que eu sinto assim, que busque de alguma forma ajuda terapêutica, sabe? Aí você vai falar, mas de repente a gente é muito simples, que não pode pagar, né? Aí tem um detalhe assim, hoje com essa crise que tá instalada, tem um monte de psicólogo atendendo gratuitamente, né? É verdade. Faculdade de Psicologia atende, os alunos atendem gratuitamente. Então, Exatamente. assim, ela pode buscar ajuda psicológica em que sentido? Exatamente para ela fortalecer emocionalmente e ter coragem de tomar uma atitude, né? Sem dúvida. Então, eu acho assim, que são alguns caminhos assim, que ela poderia lançar a mão assim, de imediato. Mas, igual você falou, acho que a questão assim, é muito complexa. Né? É complexo, né? Não é assim, Agora, olha, parece, a gente olhando de fora parece assim muito simples, né? Não, mas não é não não. é, né? A gente sabe que cada um ali vai saber onde que está apertando, né, o É, negócio. Enfim, é. tem uma outra situação também que eu queria que a gente falasse, eu queria ouvir você falando um pouquinho sobre esperança. Nossa, é, eu acho engraçado, assim, porque pensa assim, é, eu olho muito para a esperança, eu não gosto muito, assim, de
desse comportamento, né? Por exemplo, assim, da esperança. Agora, por quê? Vou te explicar. Porque eu tenho uma leitura, assim, uma definição para essa palavra, que é assim, eu vou ficar esperando. Sim. Sabe? Eu vou ficar esperando. Então, me dá uma sensação, assim, que eu não vou agir, sabe? Eu não vou fazer, né? E aí eu prefiro, e eu gosto mais de substituir essa palavra com esperança por confiança, sabe? Então, assim, por exemplo, esperança, raramente eu falo em esperança, mas eu falo muito assim em confiança, sabe? Então, assim, eu confio que Deus é perfeito, eu confio que a vida vai me oferecer o que eu preciso para o meu processo evolutivo, né? Então, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, tá certo? Eu tenho confiança absoluta que é o que a humanidade precisava, sabe? Para evoluir, para crescer, para aprender. Então, assim, sem tirar e nem pôr, né? Agora, o que eu sinto, assim, o que vai acontecer amanhã? Eu tenho confiança que vai acontecer o que for melhor, né? Agora, a esperança me dá muito uma sensação, assim, que eu vou ficar sentado aqui esperando, sabe? Assim, que as coisas vão acontecer, né? Ou seja, toda mudança que vai acontecer na vida de cada um de nós precisa efetivamente do nosso comprometimento, é isso? É isso aí. Você lembra quando eu falo muito da frase do Dalai Lama, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo? Sabe? É exatamente isso que você está falando, né? Então, assim, não é ficar esperando que o mundo vai mudar, sabe? Não é ter esperança que a humanidade vai mudar, né? Então, eu vou mudar, você vai mudar, você faz o movimento para mudar, eu vou fazer o movimento para mudar, e aí o mundo vai mudar, sabe? É o que eu acredito, né? Então, assim, a gente precisa mudar, né? E não ficar esperando que o mundo mude, sabe? Não ficar esperando que essa politicagem toda mude. Não vai mudar, certo? Então, assim, ou a gente muda a nossa postura ou esse mundo aí fora vai continuar do jeito que ele está, né? Sem tirar e nem pôr. Importante também, Tadashi, a gente ter a consciência do poder interno de cada um, não é É verdade? isso aí. É isso aí. E as pessoas não têm consciência desse poder, né? Acham que não tem, né? E tem, sabe? E tem. Esse é o grande detalhe. Agora, a gente tem um curso, é engraçado você falar isso, chama Despertando o Poder Pessoal. O Sim, nome do curso, Despertando o Poder sim. Pessoal. E poder pessoal não é o poder que eu tenho sobre o outro, tá certo? Poder pessoal é o poder que eu tenho sobre mim, né? Bacana isso. E as pessoas precisam de usar, para fazer essa mudança externa, elas precisam de exatamente usar esse poder pessoal, o poder que eu tenho sobre mim, para promover uma mudança, uma melhora, um crescimento, para isso refletir no mundo lá fora, né? Sem dúvida. Então, não tem outra escolha, não, eu não vejo outro caminho, sabe? Eu não Agora, vejo. Tadashi, aproveita que você falou nesse assunto. Conta aí, o que você anda fazendo online? Porque todos nós estamos interessados em saber quais são os cursos, o que você está oferecendo online, porque agora também é uma época de muito aprendizado e, de repente, a gente tem como aproveitar o tempo para crescer também, né? E aprender. É. O que você anda fazendo? Ô, Ana, olha só, deixa eu só posicionar quem está nos escutando que não me conhece, porque Pois não. assim, durante 33 anos, né, o Instituto Tadashi Kadomoto trabalha ainda, né, com treinamentos comportamentais, só que todos presenciais, vivências Exatamente. presenciais e de imersão. E aí, de uma hora para outra, pum, acabou. Tá certo? Não pode ter aglomeração de pessoas, não pode ter contato físico, não pode. Puf, acabou. E a gente ficou assim, completamente perdido, né? Mas assim, perdido, mas assim, como diz no ditado popular, igual peixe fora d'água, sabe? Assim, porque, meu, O que não vou vamos fazer fazer. agora? O que vamos fazer, sabe? E daí é que começou a vir o primeiro insight, que foi da meditação, né? Vamos começar a fazer as lives e tal, para ajudar as pessoas. E desse movimento começou a vir todos os outros que a gente hoje tem feito. Então,
Nós temos mentorias, tá certo? Que são grupos limitados, né? Um grupo menores de pessoas, onde eu consigo ter uma interação maior com as pessoas, né? Então as pessoas perguntam, eu respondo. É quase que um bate-papo, tá? Sim. E tem sido muito útil isso aí, né? E é uma coisa que não existia, tá certo? Era um produto que não existia dentro do portfólio do Instituto Tadashi Kadomoto, né? Aí outro exemplo que eu tenho dado, né? Por exemplo, assim, as pessoas queriam fazer terapia online comigo, tá? Ô, Ana, eu nunca atendi online, tá certo? Que eu falo, não, de jeito nenhum, tal, e não atendi online. Agora só pode atender online, tá É certo? Não tem verdade. presencial, tá certo? Aí vai falar, Tadashi, se reinventou, eu tive que me adaptar com Claro. tecnologia. Eu aposto que você está trabalhando mais do que antes. Mais. Ô, Ana, você é jornalista, eu sei que você usa muito a voz, eu, mas assim, porque eu já vinha numa pegada de falar muito, e muito treinamento, e muito intenso, muitos anos. Então eu já vinha fazendo trabalho com fono já há muito tempo. Quando veio essa crise, eu estou falando 10 vezes mais do que eu falava antes. Eu comecei a ter problema de voz de novo, tá certo? Nossa, Eu tô fazendo fono 2 vezes por semana, tá? Então, na hora que você fala assim, você deve estar trabalhando muito mais. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando agora, tá? Nunca. agora, Tadashi, deixa eu te perguntar uma Mas não coisa. estou reclamando, não. Não, Tá eu sei, ótimo. eu sei. Tá ótimo. Mas olha, essa história também, olha, é bom você hidratar. A melhor coisa enquanto fala, ó, Meia tá aqui. hidratando aqui do lado. Agora, uma coisa que eu senti, né? E você, veja, a gente sempre usou, né? No meu caso, eu sempre usei tecnologia, Tá. né? Só que a tecnologia sempre foi um instrumento de separação. Então Sim, você tinha uma família, você tinha pessoas, amigos que saíam, que tá lá cada um no seu telefone e na sua, né? E sim. de repente esse instrumento se transformou nisso que a gente está vendo. A gente está recebendo um monte de coração aqui, olha, olha que coisa linda. Então assim tem gente dizendo aqui, desliga os comentários. Não, gente, isso é emoção. Isso é calor humano, né, Tadashi? Isso é bom para a gente que está aqui do outro lado, da gente receber. É, Então, assim, nós hoje temos a tecnologia como aliados. Então, nos seus atendimentos, né, nos seus contatos virtuais, você consegue sentir essa emoção? sim, sim. Agora aí também tem uma coisa, né? Que tem a ver com o que a gente falou há alguns minutos atrás aí. Sim, O que que cria a conexão entre as pessoas? Coração e amor. Coração e amor. É lógico que se eu uso tecnologia, tá certo? Vamos pensar assim, pensando, por exemplo, só em dinheiro. Um exemplo, tá? Ou se eu uso tecnologia pensando só o ego, e aí poder, tá certo? Já era, tá? Não tem conexão. E eu acho que essas pessoas vão ser excluídas assim em pouco tempo, tá? Agora, se a gente usa tecnologia para servir, tá certo? Se a gente usa tecnologia para ajudar as pessoas, que é o que você faz, tá certo? Eu faço. Lógico, cada um dentro do seu segmento, mas assim, mesmo você como jornalista, eu sei que você faz as suas lives, faz as suas postagens, tudo com o objetivo assim de ajudar, passar claro, informação, de melhorar a vida das claro. pessoas, etc. Então assim, se você coloca, eu sempre falo isso, o amor a serviço, né? Se você se coloca o amor a serviço, uma que as pessoas não são idiotas, tá certo? Elas sentem, né? Elas sentem isso. E isso começa a criar conexão, né? E é isso que acontece. E aí o que eu percebo, assim, que todo o trabalho que a gente está fazendo hoje online, tá certo? Então a gente está usando tecnologia com essa
com essa conexão. Então a pessoa está lá no Japão, do outro lado do mundo, tá certo? E a gente está conseguindo ter uma conexão assim, como se estivesse aqui a 1 metro de distância um do outro e está tudo certo. Então, o que eu percebo assim, repetindo que eu acho que esse é o ponto fundamental, colocar o amor a serviço, tá certo? Colocar o amor a serviço. Então, Maravilhoso. ajudar, Maravilhoso. ajudar. Agora, Tadashi, deixa eu te pedir, então, para a gente voltar e você falar um pouquinho do que você está fazendo, quais são os cursos online? Me conta. A gente tem agora, ele agora saiu de venda, porque por que ele saiu de venda, né? Ah, Chama O Poder da Influência, a Arte de Negociar e Vender. Tá? Poder da bacana. Influência, a Arte de Negociar e Vender. Ele foi lançado no dia 4, ele saiu do Ah, ar agora no sábado. Agora, por que ele saiu do ar? Porque eu preciso que esses alunos que compraram façam o curso e eles vão ter um encontro comigo online. bacana. Todos eles juntos vão ter um curso, Sim, sim. um contato comigo online, exatamente para um bate-papo, tirar dúvida. Então, assim, se continua entrando mais alunos, eu não conseguia fazer esse encontro online, Não ia dar tá? conta, né? Aqui para o mês que vem, né? A conta, eu adoro primeira mão. É, ele já tá no forno, ele está quase pronto. Então, mas Não pode assim, nem falar um pouquinho, assim, o que é? Dá um spoiler. para ajudar as pessoas a trabalhar a inteligência emocional, Que bacana. tá? Mas a gente vai lançar aqui para o mês que vem. E aí tem as mentorias, né? Sim. As mentorias são 4 dias, 3, 4 dias, que as pessoas têm encontro diários comigo, né? E aí, por exemplo, a gente já fez a mentoria de inteligência emocional, fez a mentoria de curando a criança ferida. A próxima mentoria é agora no dia 22 de maio, Sei. chama Transformando Sonhos em Metas. Olha que Transformando Sonhos em bacana. Metas, né? Então, assim, são vários. E aí, o objetivo todo das mentorias, principalmente, é o que eu te falei, são grupos menores, tá certo? Tá. Onde a gente consegue ter uma interação maior com as pessoas, né? Consegue ter um contato maior com as pessoas. E o feedback tem sido muito rico, né? É uma coisa nova pra gente, tá certo? Que a gente nunca fez, né? Mas o resultado tem sido legal e eu falo isso pelo feedback que a gente tem recebido, né? Que tem Sim. sido muito positivo, muito legal. Que Então, assim, ótimo. tem o trabalho assim, da terapia online, né? Todos os terapeutas Pois do é. Instituto Tadashi Kadomoto estão atendendo Que online. bacana. Como é que está funcionando essa questão da terapia? A gente vai De tera... soltar, eu acho que vai sair pelo Instagram, por e-mail e todo o trabalho que a gente tem, toda a rede social, vai sair agora, entre hoje e amanhã, esse Tá. comunicado, e as pessoas assim fazem o agendamento, né, com o terapeuta que eles querem, porque terapia é aquela história, né, Ana? Confiança, tá É certo? verdade. Então eu falei igual médico, advogado, então assim, se não confia, não dá certo, né? É verdade. Então, para as pessoas que não conhecem a equipe de terapeutas do Instituto, a gente está recomendando nessa orientação exatamente isso. Entrar no site, ver a carinha de cada um, ver o currículo de cada um e tal, Ô, e aí Tadashi, marcar as eu pessoas. tenho uma ideia aqui para você. Olha, um convite. Eu me proponho, se você topar, eu queria fazer uma live com cada um desses terapeutas. Podemos programar, teria que ver a agenda deles, mas Né? Para a é uma gente coisa poder ir mostrando cada um deles também. Acho importante isso. Para legal, mim pode ser. seria um conteúdo riquíssimo e eles poderiam se mostrar para o público. Legal. Pode ser uma ideia boa. Vamos avaliar, eu acho que pode ser uma ideia interessante. Pode ser Então, bom. olha, o pessoal pode acompanhar todos esses lançamentos através do teu perfil, não é isso? Sim. Se entrar ou no meu ou do Instituto, né? Então Ou é do o Instituto. Tadashi Kadomoto ou então @ITK Treinamentos. ITK Agora, Treinamentos. ITK, ITK. Ok, agora, para a gente poder encerrar, eu quero encerrar com uma mensagem sua. Eu queria te pedir, né, para. Agora eu vou ser sua terapeuta, tá? Eu vou pedir para você ir lá no fundo do seu coração
Esquecer um pouco o terapeuta Tadashi Kadomoto, mas ir lá para o ser humano Tadashi, né, que teve que se reinventar, que de repente se viu, né, num beco sem saída, mas arrumou uma saída, entrou em ação, como você mesmo disse. Eu queria que você passasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo agora. Bom, eu não sei da história de cada um das pessoas que estão assistindo essa live, né? Mas naturalmente cada um que está assistindo está vivendo a sua história, o seu drama, a sua dor, cada um está vivendo a sua dificuldade, né? E quem é quem para julgar a dor alheia, sabe? De falar, isso é fácil, né? Isso aí é muito simples de sair dessa e tal. Então, assim, para quem está vivenciando o problema ou a dor, eu sei assim que é muito difícil às vezes a gente conseguir superar um problema ou uma dor, né? E eu estou relatando isso porque eu já passei fome, né? Eu já quebrei com 2 filhos nas costas e eu não tinha dinheiro, Ana, para pegar ônibus. Ônibus, Nossa. tá? E aí, perdendo um apartamento para o Bradesco, porque eu não consegui pagar o financiamento, o oficial de justiça batendo na porta e me dando, assim, 72 horas para desocupar o imóvel, eu tinha que... Então, assim, foi o caos da minha vida. Agora, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, no meu coração, era assim, os meus filhos não passam necessidade. Tá? Eu posso ficar com fome, mas eles não vão ficar com fome, não. Então, assim, no final do dia, eu tinha o pão com manteiga ou 1 quilo de arroz para trazer para casa. Me virava e eu conseguia isso. Então, o que eu quero falar para as pessoas é assim, por maior que seja o problema que você esteja vivendo, né? Por maior que seja a dificuldade que você esteja vivendo, há pouco a Ana fez uma pergunta falando de esperança. E aí eu falei de confiança, eu não gosto da esperança, eu gosto da confiança. Confia, tá certo? Que Deus está te oferecendo nesse momento, tá? O que você precisa para o seu processo evolutivo. Pode ser que o que você não é o que você queira, tá certo? É óbvio que de repente eu não estou afim de ficar vivendo essa dor que eu estou vivendo, X. Tá? Então pode ser que a dor que eu esteja vivendo não é o que eu queira, mas confia que é o que você precisa para o seu processo evolutivo. Tá? Então não sei se você acredita em Deus ou não, mas assim, confia no universo, confia em Deus, porque assim, o que você está vivendo, por pior que pareça, faz parte do seu processo evolutivo. Tá? E você vai sair dessa melhor, sempre. Lindo. Tadashi, gratidão. Gratidão, Ana. Gratidão. Foi muito bom. Olha, foi muito bom. Tá valendo o convite. Eu vou combinar com a Carla aí depois para ver se a Tá gente bom. traz os terapeutas, tá? Vai ser uma honra. E para todo mundo que participou também, gratidão para vocês. Eu quero agradecer e dizer para vocês que eu estou fazendo uma série de lives. Quem quiser acompanhar o que eu estou fazendo é só ir lá no meu perfil. Estão todos muito convidados, né, Tadashi? É isso aí. Tadashi, olha, estou encantada e energizada. Gratidão, meu amigo. Gratidão, Tá? Ana. Foi muito Fica bom. com Deus, E viu? quando Fica com acabar tudo Deus isso, vamos, e todo vamos mundo. encontrar pessoalmente, né? Vamos, eu vou fazer. Você falou isso, que eu não ia te conhecer. Eu ia te conhecer. Ia demorar mais um pouco. Porque eu ia fazer um dos seus cursos presenciais, entendeu? Então tá bom. Vai De ser muito todo jeito. bem-vindo. Mas foi bom porque foi antes. Vai ser muito bem-vindo. Muito, Gratidão. olha, muito obrigada. Gratidão. Um beijo. Beijo, Tchau. gente. Fiquem com